começa certo e dá certo. E num outro momento que a gente estava caminhando aqui, ele falou assim, se eu pudesse ter a opção de escolher, eu começaria com 1 hectare muito bem feito para depois ampliar. Ele que cuidou, né? O cara teve uma visão de ocupar tudo rápido e fazer a terra gerar um dinheiro. Mas aí quem tá no lugar com a roçadeira na mão, cara, é melhor eu juntar aqui onde eu consigo ver, onde eu consigo fazer bem feito, onde eu consigo terminar o dia. E isso é um erro que todo mundo não, mas muita gente comete, né? Importar modelos, importar receitas. E tem uma questão muito complicada, aliás, ela não é complicada, tem uma questão muito complexa com as propriedades rurais, que quando você copia um passo a passo, ou quando você copia um modelo, você aumentou muito a sua chance de dar errado. Porque a combinação do seu time, do seu terreno, do seu relevo, da mentalidade das pessoas, da condição do bolso, a condição econômica para bancar o projeto, ela não repete nem no vizinho do lado. Então, se você copiar alguma coisa que foi feita ali do lado, você aumentou sua chance de errar. E hoje eu quero adaptar um pouquinho, tem algumas coisas que eu trouxe como proposta para conversar com vocês, e eu vou adaptar um pouquinho porque eu percebi que tem algumas pessoas que estão assim, com curiosidade com relação ao planejamento geral, né? Na medida do meu possível, acho que no final a gente pode conversar um pouquinho, eu deixo essa parte para as perguntas e a gente aborda isso. Mas nessa questão da complexidade, a gente precisa aprender a protagonizar o caminho. E nós não somos ensinados a protagonizar o caminho. Quem foi para a faculdade de arquitetura aqui não aprendeu a fazer uma casa condizente com o clima. Aprendeu a fazer uma casa condizente com o que a indústria dizia que era tendência. Quem foi para o design aprendeu a criar produtos para tornar os anteriores obsoletos para a pessoa comprar mais. Quem foi para a agronomia aprendeu a receitar adubos, insumos. Você vê que em momento nenhum é sobre a pessoa que está na terra e o objetivo dela, a vocação dela e o desejo dela, né? A arquitetura às vezes vai, não impor, mas tentar formar opiniões acerca de como a casa deve ser. Eu peço perdão aos arquitetos, por exemplo, mas normalmente a casa está errada. A engenharia agronômica vai dizer para o cara o que ele tem que fazer com o solo que é dele. A engenharia florestal vai dizer para o cara o que ele tem que plantar para ele ter uma viabilidade. A farmacêutica vai dizer o que ele tem que tomar quando ele está com sintoma tal. E em momento nenhum a gente é incentivado a fazer uma investigação interna. Essa é a única capaz de colocar a gente na boleia, ali na frente, no protagonismo da nossa história, né? Invariavelmente, a gente protagoniza uma história, a gente lidera a nossa vida. Mas quando a gente tem informações faltando, a gente pega muitos caminhos, né? Bate muito cabeça e tal, até chegar em um lugar onde a gente talvez se sinta mais confortável, a gente sente que as coisas que a gente gosta de fazer, né, as nossas vocações estão sendo atendidas. E muita gente às vezes fecha a vida e não consegue fazer isso, né? E aí é muito parecido com o que acontece no campo. A pessoa passa a vida se ignorando. Ela vai desenvolver vícios. Vai viciar no açúcar, vai viciar no álcool, às vezes vai viciar no jogo, porque ela não se escuta. Mas é muito parecido com o campo. Você começa a tratar o campo como se o solo não tivesse vida e tudo você quer resolver com uma receita, você bota um NPK, você bate tal fungicida, tal agrotóxico, e aí começa a ter uma espiral de problema e quando você vê, você está numa espiral de sintoma. Não é muito diferente do que é feito com o ser humano. Você está com dor de cabeça, mas você não para pensar que você não tem nem tempo para beber água. Aí você começa a tomar Novalgina todo dia. Aí você vai ver, você está tomando café porque você acorda cansado, não consegue descansar, toma muito café, o café menos água, mais dor de cabeça, está tomando Novalgina, aí alguém fala que você tem que diminuir o café porque você está muito ansioso, você para o café, mas você começa a marcha lenta no regular, e aí te dá um ansiolítico para você tomar um remédio, daqui a pouco você está tomando um para dormir, e aí daqui a pouco você está sentindo falta do café de novo para acordar. É igualzinho faz com o solo. É a mesma coisa. E aí, para a gente conseguir entender o que está sendo feito, a gente tem que entender que
algumas pessoas roubaram o sentido de algumas palavras. Isso é muito importante. A agricultura não é mais sobre produzir alimento. A agricultura é sobre produzir uma plataforma de escoamento de produtos das farmacêuticas, das mineradoras e das petroquímicas. Se fosse sobre produzir alimento, nós não estaríamos produzindo alimento com veneno, porque não faz o menor sentido. Não faz sentido. A arquitetura, a engenharia civil, não é sobre criar edificações aconchegantes, funcionais, duradouras e climaticamente adaptadas. Ela também é sobre escoamento das petroquímicas, das mineradoras e das farmacêuticas. O banco não é sobre um lugar para guardar o seu dinheiro. É sobre um lugar para te endividar. Só que os nomes permanecem os mesmos, mas as funções foram deslocadas. E aí a gente não percebe. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa função. Eu queria depois abrir aqui para vocês, vai ser assim, relativamente rápido. A gente está vivendo uma fase que ela não está sendo governada com a saúde, a autonomia e a resiliência das pessoas como contexto de resolução de problema. Todos os problemas que estão sendo resolvidos ou todas as soluções que estão sendo ofertadas, elas diminuem a sua capacidade de decisão sobre a sua vida, elas diminuem a sua capacidade de decisão sobre a sua moradia e sobre o seu alimento e sobre a sua saúde. Presta atenção. Você tem cada vez menos poder de decisão sobre a sua saúde, a sua alimentação, a sua moradia e a sua vocação, né? Estamos com problemas nos grandes centros urbanos. Qual que é a solução? Cidades inteligentes. Olha a arquitetura aí de novo, participando do golpe. Urbanismo também, né? O que é a proposta das cidades inteligentes? Supostamente são cidades ecológicas, que as pessoas vão viver bem, perto do trabalho, que vão ter mais árvores e que vai ser tudo de mais fácil acesso, que vai diminuir as cadeias de produção e vai diminuir o impacto ambiental para aquelas pessoas. De onde vêm os prédios? Temos arquitetos aqui. Mais de 30% do material de uma obra vira lixo. Todo prédio que você vê para cima, ele foi minerado em algum lugar para baixo. Eu não sou religioso, mas viestes do pó e ao pó voltarás. Não se cria nada que não seja a partir da natureza. Todo prédio que você vê para cima tem um buraco cavado para baixo em algum lugar. Toda vez que você olha uma cidade e você vê o horizonte cheio de prédio assim, ó, algum lugar tem aquele buraco. E maior que ele, né? 30 a 50% maior do que ele. Essas cidades, elas não têm como ser realmente ecológicas. Por quê? Porque as pessoas que participam dela não tomam cabo da sua comida, da sua moradia, do seu jeito de viver. Elas são obrigadas a viver de um determinado jeito que estão dizendo que vai ser ecológico. Quais são as soluções que a gente está sendo empurrado goela abaixo com relação à comida? As pessoas estão dizendo que ultraprocessado pode ser saudável. As grandes elites que participam do domínio de como as cadeias de alimentos são desenhadas estão empurrando farinha de inseto como uma forma de complementação proteica. Você tem cada vez menos opção sobre a participação política. Olha como é que o Brasil está por causa de um lado do Lula e do outro lado do Bolsonaro. E a gente vai passar uma vida e nunca vai ver nenhum dos dois diretamente. E eles não vão resolver nada no imediato. Aí as pessoas brigam porque elas têm um time X ou Y, mas olha só a limitação. Você tem 2 votos e você tem que ter um voto útil. Ah, você não pode votar em quem você quer, você tem que votar nesse aqui porque é o menos pior. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos, produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.